Vamos aproveitar agora para respirar profundamente, acalmar nossos ânimos, agradecer a nossa oportunidade de estarmos aqui e agradecer o momento que Deus nos oferta desse aprendizado de hoje. Então, vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus com toda a gratidão do dia de hoje, dessa semana todinha que nós começamos, agradecendo a Ele já o início da noite em que a gente se iniciou. Vamos fazer uma prece do Pai Nosso para iniciarmos o nosso momento hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos nossos ofensores. Não nos deixei cair na tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal, porque é todo seu o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Maurício, fica à vontade. Boa noite a todos, que Jesus abençoe, aí de casa também, que Deus possa nos intuir e trazer o Evangelho de Jesus para os nossos corações, né? Que a gente possa fazer uma reflexão. Esse tema a gente já conversou aqui uma vez, há um tempo atrás, mas como eu fiz ontem, está ainda fresquinho na cabeça, eu vou repetir hoje, que é onde e quando nasceu Jesus. O que a gente aprende no Evangelho de João, ou no Evangelho de Mateus e de Lucas? Jesus nasceu em Belém, né? Essa é a única informação verídica. Realmente ele nasceu em Belém. Agora, foi dia 25 de dezembro? Muito provavelmente não foi. Porque o evangelista Mateus vai colocar que ele nasceu no mês de Nissan. O mês de Nissan seria ali entre abril e maio. Março e abril. Então está bem mais próximo da Páscoa do que do Natal, né? Mas a gente não compra presente para Jesus no final do ano? Dia 25 de dezembro? A gente compra presente para Jesus, então? A gente compra presente para Jesus? Os amigos, né? Todo mundo ganha presente. A ideia é essa, né? Mas o aniversariante, ele fica feliz quando a gente lembra dos mais necessitados, né? Daqueles que... faz um bolo e tudo? Que legal. Legal. Sim, parabéns para Jesus. Que legal, que legal. Sim. Já tem dono. Menino Jesus, que legal. E aí quando a gente dá, né, esse presente para o mais necessitado, é para ele que a gente está dando, né? Então as sacolinhas de Natal, muito famosas nas casas espíritas, né? Eu conheci uma senhora e ela tinha 3 filhos deficientes, 3 filhos. E ela era muito pobre. E aí uma amiga nossa estava fazendo coleta para sacolinhas. E aí ela viu, ela passando na rua e falou: Fulana, você vai fazer sacolinha esse ano? Pô, por quê? Você quer dar o nome dos seus filhos? Não, não. Eu quero uma sacolinha para mim. Pô, mas fulana, você tem os suas 3 crianças aí, né? Toda essa dificuldade que você passa. Ela falou: então, é que eu não tenho dinheiro para comprar presente para os 3. E aí, né, quem é mãe, quem é pai sabe, né? Hoje dá para um, ou é para todo mundo, ou é para ninguém, né? Então ela disse: se eu der
para alguém, vai ser a mesma coisa que dar para meus 3 filhos. E é isso, né? Acho que é essa a ideia, né? Que a gente às vezes tem para dar para os nossos e sobra para dar para os outros e a gente esquece dos outros, a gente fica no egoísmo só do nosso. Então, e quando foi, né? Se nós estamos no ano 2025, é fácil, só voltar para o ano 1, né? Nós estamos Não. Um erro de conta feio, né? Porque ele fala que foi durante o Império. Nossa, esqueci o nome do imperador agora. E ele fez o censo. E os romanos, eles são. Oi? Não. Não, Constantino é 300 anos depois do Cristo. Os romanos, eles são muito organizados. Muito organizados. Tinha o Herodes, o pai, era o governador da época, né? Depois o Herodes Antipas é o que vai pedir a cabeça de João Batista. Ele era o governador que ele pede as crianças, né? Os 3 reis magos vão lá. Mas o imperador romano, eu tô tentando lembrar, esse eu esqueci. Acho que é o Tito. Acho que é Tito. Bom, deixa pra lá. O imperador, os romanos, eles são muito organizados. E o ano que é pedido para fazer o censo, porque lembra, eles moravam em Nazaré, José e Maria, e eles estão indo para Jerusalém. E no meio do caminho, Maria fala: para, porque o menino quer nascer, né? E ela para, e eles param em Belém. Por quê, Belém? Porque o José tinha família em Belém. Só que a menina apareceu grávida antes do casamento. E a família do José não quis receber. E aí eles vão procurar um lugar para ter essa criança. E é uma manjedoura. A gente lembra do presépio, né? A manjedoura, os pastorzinhos, os bichinhos. E aí, nesse momento é legal, porque eu lembro de um conto do Humberto de Campos, é o Irmão X, fotografia do nosso querido Chico Xavier. Ele conta no livro Contos e Contos que haviam 3 árvores que oravam a Deus para que pudessem servi-lo. E aí um dia veio um lenhador e cortou as 3 árvores. A primeira árvore, ela foi cortada e se transformou num coxo desses de alimentar os animais. Foi parar lá em Belém. E nesse coxo, foi o primeiro bercinho que Jesus teve logo ao nascer. A segunda árvore, ela é cortada em tiras e vai se transformar num barco. E vai parar lá em Cafarnaum, lá no mar da Galileia. Esse barco vai pertencer a Pedro e ao seu irmão André e vai servir de palco para Jesus ensinar na praia. E a terceira árvore ficou guardada por mais de 30 anos, até que ela foi tirada do armazém e construída uma cruz, onde Jesus foi pregado. Então, ele conta que elas pediram, desde o nascimento até o desencarne, as árvores serviram a Deus. Né? Mas é um parêntese. Voltando para a nossa história. Então, esse censo aconteceu no ano -4, ou seja, 4 antes de Cristo. Então, a Páscoa, que ele vai ter a paixão, né, o desencarne, a crucificação, ela está no ano 30. Porque o ano judaico ele tem 13 meses, dura 28 dias, é um calendário lunar, né? E aí, então ele viveu do -4 ao ano 30. Então tá tudo errado, isso que a gente tem. Não foi 25 de dezembro, não estaria com 2025, estaria com 2029 anos. E, não, Belém, até onde a gente sabe, tá tudo certo. Por quê? Foi profetizado pelo profeta
Nossa. Não, profeta, antes. Foi Ezequiel. Ezequiel profetizou que o Messias seria filho de Judá e nasceria em Belém. E Belém é uma cidade tão pequena, tão insignificante na história, que ela só aparece 2 vezes na Bíblia inteira. No Antigo Testamento, nascimento de Davi. E no Novo Testamento, nascimento de Jesus. Depois não se fala mais em Belém, né? Tem lá, hoje ela vive principalmente de turismo. Ela já não faz mais parte do Estado de Israel. Ela é da território palestino, né? Não está na faixa de Gaza, está mais para cá, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém, né? E então tem a Igreja da Natividade, o suposto lugar onde Jesus nasceu, o suposto lugar onde tem essa manjedoura, tá? Bom, então a gente não sabe exatamente onde era a manjedoura, mas o censo informa para a gente que era o mês entre março e abril do -4. Mas até aí não é relevante para nossas vidas, né? Então a gente vai chamar algumas testemunhas para falar para a gente onde e quando Jesus nasceu. Primeira testemunha é João Batista, que era primo de Jesus, né? João era um pouquinho mais velho que Jesus, alguns meses, e ele teve essa vocação desde cedo, de ser um profeta, e ele vestia pele de camelo, morava no deserto e comia gafanhotos e mel silvestre. E o João anunciava já a vinda do Messias, assim como também dizia as Escrituras, né, que seria anunciado. E quando Jesus foi encontrá-lo lá nas margens do Rio Jordão, aliás, o João conta o seguinte, né? Jesus nasceu às margens do Rio Jordão, quando ele me pediu para batizá-lo, no ano 26 da nossa era. Ele chegou para mim pedindo que eu batizasse, mas eu disse: Senhor, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias que o Senhor veste. E Jesus disse: não, como está na profecia, assim será, você vai me batizar. E aí, naquele momento do batismo, ouve-se uma voz que vem dos céus e diz: esse é meu filho amado, o cordeiro que vos dou. Então, para João, Jesus nasceu ali, às margens do Rio Jordão. Vamos chamar a segunda testemunha. Era uma mulher que disse que Jesus nasceu no poço de Jacó, lá em Samaria. Ela, habitualmente indo buscar a água, e ela encontra Jesus no poço. E Jesus pede para ela um pouco de água. Ela acha aquela conversa estranha, porque ele sendo judeu e ela samaritana, ele ser um homem e ela mulher, não podia se dirigir a ela, porque ela estava sozinha. E aí Jesus diz para ela: olha, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para mim. E eu lhe daria água e jamais você voltaria a ter sede. Daria a fonte de água viva. E ele diz para ela, aliás, ela diz, né, nesse relato, que ele contou a sua vida toda, tudo que ela tinha feito até então, e tudo que ela iria fazer. E ela percebeu que estava diante do Messias tão esperado. Perguntamos então para Maria Madalena. Eu já falei aqui para vocês, na minha opinião, foi o maior dos apóstolos, com certeza, porque ela entende a mensagem do Cristo no primeiro momento. E Maria disse que conheceu Jesus em Cafarnaum, quando ela estava atormentada por 7 espíritos que a obsidiavam. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos, de novo, tem um capítulo lindíssimo sobre Maria. Ele conta que desses 7 espíritos, 6, quando perceberam a mudança dela, e assim, gente, a mudança foi instantânea. Quando ela vê Jesus, ela muda totalmente a sua conduta, os seus pensamentos, as suas inclinações. E aí é o grande ponto
de virada, né? A gente vem para a casa espírita reclamando que estamos sendo obsidiados, porque a gente mantém os mesmos padrões de pensamentos, de comportamentos. Quando a gente muda, assim como Maria fez, 6 dessas 7 entidades viram que não tinha mais afinidade com ela e foram embora. Foram embora. Não precisou de descarrego, desobsessão, exorcismo, nada disso. Simples mudança, é mais difícil, de vida, eles foram embora. E um ficou com ela. Esse um que ficou amava a Maria. E por ele amar, ele mudou junto com ela. E quando, depois que Jesus já vai embora, ela vai trabalhar no Vale dos Leprosos. E ele ajudando, auxiliando ela lá. E Humberto de Campos tem, nesse Boa Nova, nesse capítulo específico, ele conta quando ela desencarna e Jesus vem recebê-la. É uma cena belíssima, recomendo a leitura. Perguntamos então para Pedro, onde e quando Jesus nasceu. Pedro disse que foi em Cafarnaum, nas escadarias da cidade. Depois da ressurreição, Jesus, segundo o evangelista João, vai ficar 40 dias e 40 noites com eles, comendo e bebendo. E no 40º dia, ele vai embora. E quando ele vai embora, de vez, assim, né, fisicamente, mas ele diz, estarei convosco até o fim dos tempos, né? E ele vai embora e os discípulos ficam perdidos, porque não tinham mais o mestre ali. Não tinha mais quem guiasse, não tinha mais quem fizesse os milagres. E aí Pedro está indo para a sinagoga e um desses pedintes, iguais a esses que a gente vê nos faróis todos os dias, pede um trocado, uma esmola. Pedro, naquele momento, diz que viu naquele pedinte Jesus. Lembrando da fala que era: quando deres ao menor dos pequeninos, a mim, sabe? Então ele começa desesperado a procurar na sua túnica um pedaço de pão, uma moeda, e não encontra nada. E aí, como ele não encontra nada, ele olha de novo para aquele cidadão, abraça, dá um beijo nele e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E leva ele para casa. E ali, na sua casa, em Cafarnaum, vai ser chamada a Casa do Caminho. Ele vai receber os pobres, os criados, os que tinham sede de justiça, os aflitos, para serem consolados. Perguntamos então para Lázaro, onde e quando Jesus nasceu. Lázaro diz que em Betânia, no ano 30, na semana que antecedia a Páscoa, ele se sentiu mal e de repente tudo ficou escuro. Mas ele ouviu uma voz. Ele não sabia que já estava 4 dias nessa escuridão. E quando ele ouviu essa voz, ele achou familiar. Aquela voz que ele já tinha ouvido tantas e tantas vezes. Dizia: Lázaro, levanta e anda. Então ele percebeu que em volta do seu corpo, na sua cabeça, tinha gases enrolados. Mas ele nem se preocupou com isso. Ele foi em direção daquela voz que tocava o seu coração. Perguntamos a... Tem mais, hein? Qual a próxima testemunha? Perguntamos a Francisco de Assis, quando e onde nasceu Jesus. Francisco disse que numa dessas guerras entre os principados que haviam na Itália, ele foi preso e foi parar na prisão em Bolonha. E lá, fazendo orações,
ele ouviu uma voz bem profunda que disse: Francisco, reconstrói a minha igreja. Então eu disse que no ano de 1306, na prisão em Bolonha, ele ouviu a voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Quando ele saiu da prisão, ele voltou para casa decidido que ele ia reconstruir a igreja. Ele disse para o pai que, a partir daquele momento, ele ia se dedicar à caridade, aos pobres, aos desamparados. E o pai fala: você vai renunciar a toda essa riqueza? Ele diz: vou, meu pai, porque Jesus andava entre os humildes. E ele sai. E o pai diz: não, se você vai renunciar a tudo, essa roupa que você está usando foi eu que comprei. Então tudo bem, papai, pode ficar com ela. Ele tira a roupa e ele sai na praça pública, como vê o mundo. E aí, Francisco vai começar a trabalhar também pelos leprosos, pelos famintos. Vai granjeando uma legião de seguidores e ele constrói uma igreja de pedra com as suas próprias mãos. Essa igreja existe até hoje lá em Assis, dentro de uma grande catedral. Se Deus quiser, um dia eu vou lá conhecer. Só que não era a igreja física que Jesus queria. Jesus queria que acabasse com aquela igreja corrupta, aquela igreja de aparência que existia na época, né? Só na época, hoje não é. E Francisco então vai falar com o Papa. Ele vai pedir uma audiência com o Papa. E não vai conseguir. Mas depois o Papa vem até ele. Mas aí é uma outra história muito bacana também. Então, eu vou trazer essa história para vocês. Perguntamos, claro, para ele, Paulo, onde quando você vê? Eu falei de Maria Madalena, foi o principal. Quando a gente lê Paulo e Estevão, e não tem como não se emocionar diversas vezes aquele livro, né? A gente fica fã do Paulo. Paulo é o cara. Nossa, o que ele faz. Se nós estamos aqui nesse momento falando de Jesus, é porque Paulo fez o trabalho dele. Enquanto os outros discípulos ficaram mais ou menos ali onde moravam, Paulo vai viajar, vai até a Espanha, vai para Malta, morre em Roma. A Pedro também morreu em Roma, mas aí foi por outros motivos. Paulo foi ativamente, né? Fundou igrejas, criou comunidades, mandava cartas. Assim. Só que o Paulo tem um detalhe. O Paulo, ele nasceu em berço de ouro, estudou a lei de Moisés e os profetas desde criança e estudou filosofia grega clássica também. Então ele era totalmente preparado. Ele era um cara preparado. Quando ele aceita o chamado de Jesus, ele já sabia o que fazer, com quem que ele ia falar, né? Claro que ele teve todas as dificuldades que a gente sabe, mas ele estava preparado. Ao contrário de Maria. Maria não. Maria, além de tudo, ainda era uma atormentada por essa sexualidade, né? Bom, mas voltando a Paulo, né? Perguntando a Paulo, onde e quando nasceu Jesus? Ele disse que foi na estrada de Damasco, no ano 36 depois de Cristo. Quando ele, ainda Saulo, estava perseguindo um dos cristãos mais proeminentes. E ele então foi atrás desse tal de Ananias. Iria prendê-lo, possivelmente executá-lo, porque blasfemava a lei de Moisés. Só que no meio do caminho, ele viu um clarão tão forte que o próprio cavalo dele empinou e caiu, levando ele para o chão. Ele viu um vulto no meio daquele clarão e se dirigia a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí, gente, é interessante a pergunta que Paulo faz. Né? Eu ia perguntar, Senhor, por que eu? Ou quem é que está falando? Mas ele diz: o que é que eu faço? Ele sabia do que viria para frente. Né? Ele tinha
como espírito, ele sabia que o momento ia chegar e que o momento era aquele, quando Jesus nasceu para ele. Já está quase chegando no final, hein? Foi rápido. Perguntamos para Kardec. Foi? Uma boa. Vamos voltar um pouquinho mais. Perguntamos para essa testemunha, Zaqueu. Aliás, eu ia trazer o violão hoje, ia tocar essa música. Mas aí eu falei, vamos deixar para uma próxima, a gente vai fazer uma palestra musicada. A gente toca uma música, fala um pouco, senão ia quebrar o tema que eu ia trazer em outro. Zaqueu. Perguntamos para Zaqueu onde e quando nasceu Jesus. Zaqueu disse que foi lá em Jericó, quando Jesus estava chegando na cidade e uma grande multidão se aglomerou. Ele, que era um homem pequeno, não conseguia ver por cima da multidão. Então ele resolveu subir numa árvore que estava próxima. Era uma figueira, um sicômoro. Na tradição judaica, isso é bem legal se falar, na tradição judaica, a figueira representa o divino, que vem de Deus. Então, quer dizer, não tinha uma árvore melhor para Zaqueu escolher subir do que a árvore que representa Deus, né? E lá, quando ele sobe na árvore, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, essa noite eu vou cear na sua casa. Então Zaqueu disse que lá em Jericó, Jesus nasceu na sua mesa. Quando, comendo e bebendo, ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E quem eu prejudiquei, eu recompenso 4 vezes mais. E Jesus disse: nessa casa hoje encontrou a salvação, pois houve o arrependimento. Muito bem lembrado, muito obrigado. Vamos chegar no Kardec, então, né? Perguntamos para Kardec. Preciso limpar a garganta aqui. Um minutinho, por favor. Onde e quando nasceu Jesus? Ele falou que foi no interior da França, em 1860. Ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos e estava prestes a publicar o Livro dos Médiuns. Quando o espírito familiar, Paulus, disse Kardec: você precisa se preparar para a principal obra da sua vida. E nós vamos começar a escrever. E para isso, você precisa estudar os 4 evangelhos. Kardec: não, mas Jesus, para quê? Para que Jesus? Você precisa estudar. Lembrando que quando Kardec publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, ele tinha só 598 perguntas. 598. Menos da metade do que é hoje. Não tinha, é claro, a pergunta 625. Que é? A resposta é a mais curta de todas. Vamos lembrar. A pergunta que ele faz para os espíritos: qual é o modelo e guia para a humanidade? A resposta é? Jesus. É a resposta mais curta das 1018 perguntas que ficaram. Então, quando ele pergunta isso, ele lembra do que o Espírito Aulos falou para ele. Opa, tenho que estudar o Evangelho. Por quê? É o guia e modelo da humanidade que nasceu ali para ele. Nessas viagens, Kardec vai publicar um livrinho fininho, bacana, chamado Viagens Espíritas. E já tinha vários centros, se não me engano, já 20 mil pessoas frequentavam esses centros espíritas, já estava pulverizado na França, e ele foi conhecer alguns deles. E ele volta, e aí o que é interessante, ele vai pegar desses 4 evangelhos. No Evangelho segundo o Espiritismo a gente não tem nascimento de Jesus,
A gente não tem crucificação de Jesus e a gente não tem os milagres de Jesus. Mas nós temos a coisa mais importante, a moral. Todos os ensinamentos morais do Cristo estão. E ele começa com não vim destruir a lei, no primeiro capítulo, e cada capítulo vai preparando para o capítulo seguinte. De uma inteligência, né, a formulação é muito além do que a gente imagina. E realmente, você quer, por exemplo, né, quero aprender a perdoar, então vou lá no capítulo 7, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, né, e humildade. E aí ele vai para o 9, para o 10, para o 11, amar os vossos inimigos. Então, para eu chegar no amar os vossos inimigos, eu tenho que passar por todo esse período. E aí vai, né? E aí termina uma coletânea de preces, começando com o Pai Nosso. Então, quer dizer, depois que eu aprendi tudo aquilo, aí eu posso fazer oração, porque eu limpei o meu coração, estou mais próximo do Pai. Perguntamos para Bezerra de Menezes, onde e quando nasceu Jesus. Bezerra de Menezes é uma figura muito, muito interessante. Ele foi político, ele foi empresário, ele foi médico, né? Claro. E o que é interessante é que ele já era conhecido como médico dos pobres muito antes de ser espírita. E por que é interessante isso? Porque para ser bom, não precisa ser espírita. Agora, para ser espírita, tem que ser bom. É um pré-requisito, né? Não adianta falar, eu sou espírita, se você não é bom, se você não sente o seu coração a caridade, você está no lugar errado. Né? Você não aprendeu, não entendeu a proposta da doutrina, que é a proposta do Evangelho. Mas voltando para o nosso querido Bezerra, ele disse que nasceu no Rio de Janeiro. Jesus nasceu no Rio de Janeiro, nas escadarias da Federação Espírita. Quando ele estava descendo, e um homem vem abordá-lo. E ele disse, mas o senhor já veio aqui hoje. Era tarde da noite, Bezerra já tinha dado seu expediente na federação aquele dia. E o homem disse, sim, doutor, eu já vim aqui hoje. O senhor me receitou um medicamento para minha filha. Mas tem um problema, doutor. Eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento e nós estamos passando fome. Então, mesmo que eu conseguisse dar o remédio para minha filha, talvez a gente não ia conseguir sobreviver de fome. Teve a mesma atitude do Pedro. Bezerra teve a mesma atitude de Pedro. Começou a procurar nos bolsos. Ele tinha algum dinheiro, algum trocado. E aí ele olhou a mão e achou o anel. O anel de formatura que havia dado pelo seu pai. Ele tirou o anel. Falou para aquele homem, ó, vende esse anel. Com dinheiro você compra comida para sua família e o remédio para sua filha. Perguntamos para Madre Teresa quando e onde Jesus nasceu. Ela disse que nasceu lá em Calcutá, na Índia, no dia que ela saiu do convento numa excursão e viu as pessoas miseráveis na rua. E ela disse, no convento nós temos tudo, por que essas pessoas não têm nada? Então ela se dirigiu à Madre Superiora e pediu para que ela pudesse sair para ajudar aquelas pessoas. Na Índia, eles têm um sistema de casta. Então você nasceu naquela casta, são classes sociais, né? Você nasceu naquela casta, você vai morrer naquela casta. E tem uma casta em específico, que são os Dalits, os intocáveis. Eles são miserabilíssimos. Não é miserável, é miserabilíssimo. Assim, aqui no Brasil, a pessoa está em condição de rua, ela pode começar a vender, pedir uma esmola, comprou um chiclete, vendeu o chiclete, vende água, ela
consegue ter uma situação melhor. Lá isso não existe. E ninguém vai dar nada ou vai falar com um Dalit. Não se fala com um Dalit, não se toca num Dalit. E aí ela pede para a Madre Superior, e a Madre Superior fala, não, filha, você não pode sair do convento. Ela então vai procurar o bispo. E o bispo diz, não, você não pode sair do convento. Ela começa a escrever cartas para Roma, diretamente para o Papa. 3 anos depois, ela consegue permissão. Mas isso foi uma bela permissão, né? Só vai e se vira. E ela começa o seu trabalho. O trabalho que, ao longo dos anos, foi construído hospitais, escolas, tirou muita gente da rua, curou muita gente, alimentou e alimenta muita gente. Esse trabalho existe até hoje. Uma jornalista americana disse que a mão mais áspera que ela tocou foi a mão de Madre Teresa. E ela conta que certa vez a irmã Teresa viu um homem, um Dalit, que estava morrendo. E ela se aproximou para tentar confortar. Ela se ajoelhou e pôs a cabeça daquele homem no seu colo. E o homem disse, qual é o seu? Porque na Índia eles acreditam em um panteão de mais de 5.000 deuses, né? E ela disse, meu Deus é o amor. E aí, o homem morreu. Ah, sim. Antes de morrer, o homem disse, eu nunca tinha ganhado um abraço. Se o seu Deus é o amor, o meu também é o amor. Então vocês imaginem, ele nunca tinha ganhado um abraço. E ele foi socorrido por aquela que tinha as mãos mais ásperas que alguém poderia ter. Com certeza para ele foram as mãos mais sedosas que já tocaram. Perguntamos para Madre Paulina, nossa querida irmã Paulina, aqui da Bahia, onde e quando Jesus nasceu. E ela disse que Jesus nasceu em São Salvador, no fundo, no quintal do fundo do convento, na década de 40. Tinha um grande surto de tuberculose na cidade de São Salvador. E os hospitais estavam cheios. E as pessoas não tinham onde ficar e estavam parando lá na frente das igrejas, na frente do convento. E ela foi tentar ajudar aquele homem. E a Madre Superiora falou, não, aqui dentro você não pode trazer. Ela então levou para o fundo, onde tinha um galinheiro. E ela começou a tratar daquele homem no galinheiro, no fundo do convento. Hoje esse galinheiro é um hospital, maior hospital beneficente do Nordeste brasileiro. Ela, que nós tivemos a oportunidade de conviver, né? No sentido que ela estava viva ao mesmo tempo que nós, e brasileira. Madre Teresa também estava, mas né, do outro lado do mundo. Perguntamos então... Ó. Não. Poxa vida, eu falei Madre Paulina, irmã Dulce. Eu errei, troquei as personagens, né? A testemunha era a irmã Dulce, tá, gente? Não era Madre Paulina, não. Perguntamos então aquela que com certeza sabe nos dizer onde e quando Jesus nasceu. Perguntamos a Maria Santíssima, nossa mãe. E ela disse que ela ainda adolescente, quase uma menina, num sonho, recebeu um anjo que disse, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto. E ela disse, fruto dentro de mim? Não. Ele disse, sim, Maria. Chegou a hora
e você tinha se preparado no plano espiritual para receber o governador do nosso planeta. E ela disse que a partir daquele momento ela já se sentia diferente. Ela que tinha sido preparada para servir a Deus por toda a vida, não imaginou que serviria dessa forma. Ela que, durante toda a vida de Jesus, às vezes não compreendia o que o próprio filho falava e viu todo o martírio, presenciou ali perto dele tudo que ele sofreu. Estava com mais outras duas amigas olhando a crucificação. Quando Jesus crucificado chama ela, chama João, o único dos discípulos que ficou até o momento final. E ele diz: filho, eis a tua mãe. Mulher, eis o teu filho. Como se ele dissesse para nós: eis aqui a vossa mãe, humanidade. E dissesse para ela: toma no teu colo como mãe da humanidade. E é esse espírito de elevada luz, de amor infinito, que a gente deve à misericórdia, tá? Agradecendo a Igreja Católica Romana por ter nos deixado a tradição de venerar esse espírito maravilhoso. Em tantas obras espíritas é citado, né, se não diretamente, alguma instituição com o nome de Maria, como temos lá no livro Memórias de um Suicida, Os Mensageiros. Ela é sempre lembrada como a intercessora, né? A gente vai lembrar o primeiro milagre de Jesus, quando faltou o vinho no casamento, ela que dá um empurrãozinho, né? Fala, vai, chegou a tua hora. Ela é lembrada como essa rosa mística e com certeza não seria qualquer espírito que teria essa grandeza de trazer esse homem que mudou a história da humanidade e vem para nos ajudar a evoluir. Então fica para nós a reflexão. Para nós, onde e quando nasceu Jesus? Que ele possa nascer a cada dia nos nossos corações. Jesus abençoe sempre. Graças a Deus. Fica aí a reflexão, né? Vamos levar com nós essa reflexão e ver onde que ele nasceu na nossa vida, né? Mas cada um de nós sabe. E vamos guardar para nós mesmos, né? Então tá. Então vamos agradecer esse momento, essa reflexão do amor de Jesus, daquelas pessoas que junto dele nos auxiliou para que a gente estivesse aqui agora, né? Então vamos aproveitar e agradecer a Mãe Maria, por intermédio da prece de Ave Maria. Nesse momento que nós vamos fazendo a prece, nós vamos recebendo paz dos mentores espirituais, daqueles que estão aqui a nos auxiliar, para mais uma semana, para mais uma jornada, para mais alguns dias aí na frente. Esse passo que a espiritualidade nos ministra é para nos fortalecer, nos dar equilíbrio e sustentação. Depende de nós ficarmos de mão dadas com essa energia. E enquanto fazemos nossas preces, nos colocamos em posição de recebimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
e bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Maria. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Ficai conosco, Mãe Maria, não só por hoje, nos envolvendo no seu manto sagrado, de proteção e isolamento, e conosco permaneça, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.